A vida na Terra comparada com a vida depois da morte. É preciso compreender agora que a vida depois da morte não é muito diferente da vida na Terra. Os planos astral, mental e os superiores têm toda uma vida florescente, com cidades, praias, montanhas, casas, ruas, concertos, livrarias, auditórios, clubes, igrejas e templos, exatamente como temos na Terra. Quando morrem, muitas extensões de alma nem sequer percebem que morreram. Elas estão em um corpo astral praticamente idêntico ao corpo físico que ocupavam. Uma diferença específica da vida após a morte é que o corpo astral se desloca com a mente. Se a extensão quer ir à praia, ela apenas pensa a praia e imediatamente está lá. Não há necessidade de tomar um carro, um trem ou um avião para viajar. Frequentemente, quando extensões de alma não percebem que morreram, elas pensam nos familiares que acabaram de deixar e imediatamente passam a acompanhar um determinado membro da família, mas elas não percebem que estão em outra dimensão e que seus familiares não podem ouvi-las nem vê-las. Isso confunde muito as pessoas que não percebem que morreram. Algumas extensões de alma estão tão apegadas ao mundo material que não conseguem atravessar o túnel para o outro lado. Por isso, embora estejam em seu corpo astral, ficam presas no plano terreno. Elas são chamadas de almas presas à terra e podem continuar a viver na mesma casa em que moravam antes de morrer. Elas não compreendem que é a consciência que as mantém presas à terra, não permitindo que prossigam em sua evolução espiritual. Existem extensões de alma que conservam certa quantidade de força vital e pregam peças em pessoas que ainda estão em seu corpo terreno. Nós a chamamos de poltergeists. O filme com esse título apresenta esse fenômeno de uma forma hollywoodiana bastante demoníaca, mas a ideia central baseia-se na verdade. Depois de morrer, muitas pessoas continuam pelas proximidades e acompanham seus próprios funerais antes de passar para o plano astral. As extensões de alma de natureza mais evoluída gravitarão em torno dos reinos astrais superiores e talvez do reino mental. Muitas extensões de alma dormem por um longo período antes de acordar nos planos interiores. Isso se explica especialmente as que tiveram uma doença prolongada ou uma atribulação profunda e as que têm um desejo incontrolável de continuar vivendo num corpo físico. Quando uma pessoa morre, ela normalmente encontra amigos e parentes da vida terrena que morreram antes. Geralmente, há uma celebração e um período de repouso. Na Terra, ninguém pode ser obrigado a nada. No mundo espiritual, acontece a mesma coisa, mas a pessoa comum começa a se aborrecer só com festas e descanso e passa a restabelecer o contato com a vontade que a alma tem de progredir. Segue-se um processo de avaliação das vidas pregressas e a extensão de alma começa a frequentar aulas e a consultar conselheiros esclarecidos para definir a melhor forma de utilizar o tempo e para encontrar meios de servir aos outros. Quando uma pessoa vai para o outro lado, ela mantém o mesmo nível de consciência que tinha no plano terrestre ao morrer. Por essa razão, as pessoas que canalizam precisam ter certeza de canalizar
um ser mais evoluído do que elas próprias. Uma pessoa no corpo astral pode atravessar objetos físicos no plano terrestre, se acreditar que isso é possível. Caso contrário, irá bater numa parede criada por seu próprio pensamento. É preciso certa prática para que a extensão de alma se reajuste às leis do mundo astral e mental. O pensamento constrói casas e tudo o que existe. Uma pessoa pode construir uma casa com sua própria mente, ou pode fazer com que outras pessoas a construam para ela. Um martelo e pregos e mesmo um depósito de tábuas não são mais necessários. É preciso certa habilidade e treino para poder concentrar e preparar a mente. O mesmo se aplica às flores. Com o treinamento adequado da mente, a pessoa pode criar um jardim inteiro. A natureza, no outro lado, é muito mais bela e encantadora do que neste. Quanto mais a extensão se eleva nas dimensões da realidade, mais encantadora é a beleza. O corpo astral contém todos os sentidos do corpo físico e outros mais. Por isso, quando sonhamos, podemos ver, ouvir, saborear, tocar e cheirar, apesar de nosso corpo físico estar dormindo. Os suicidas. É contra a lei universal tirar a própria vida. Deus não julga essa ação, mas a pessoa perde a oportunidade de se unir com a clara luz de Deus nas etapas iniciais do bardo. A extensão de alma que mata seu corpo está simplesmente adiando o aprendizado da mesma lição até uma vida e encarnação futuras. Quem comete suicídio é exatamente a mesma pessoa, com o mesmo estado de consciência e as mesmas lições depois que morre, de modo que ela não se livrou de muita coisa suicidando-se. O processo de reencarnação. Depois de levar o tempo necessário para descansar e rever sua vida mais recente, a extensão de alma começa a planejar sua encarnação seguinte. Ela escolhe os pais, os irmãos e as irmãs, as oportunidades de educação, um corpo masculino ou feminino, o país, a cor da pele e a configuração astrológica em que quer nascer. Tudo isso é decidido pela extensão de alma, pela alma e pelos orientadores e guias superiores. É comum muitas extensões de alma desejarem uma mãe em particular. Quando esse conflito ocorre, uma espécie de computador celeste indica imediatamente a extensão de alma que é mais adequada e capacitada a alcançar as metas que lhe foram designadas. O verdadeiro trauma não é a morte, mas o nascimento. Um espírito livre retorna aos limites de um corpo físico ainda pouco desenvolvido. A morte é uma satisfação para quem tem um mínimo de espiritualidade. Muitas vezes, bebês sadios morrem inesperada e inexplicavelmente. Isso acontece quando a extensão de alma entra no corpo físico, mas alguma coisa a fez mudar de ideia e retornar ao espírito. Quanto maiores forem os obstáculos que a extensão de alma escolher, maiores serão as oportunidades para o desenvolvimento espiritual e para o pagamento de dívidas kármicas.